nosso abraço com muito carinho a você que está acompanhando essa transmissão, a você que está chegando aqui nesse canal. Quero te desejar um nosso abraço fraterno, que esse bate-papo, essa entrevista que a gente vai estar começando agora, que de alguma maneira você consiga sentir mais calma, que seu coração que talvez possa estar inquieto, pouco a pouco vá serenando. E esse é o objetivo desse canal, esse é o objetivo do nosso bate-papo. E também queremos desejar a todos e a todos que vão estar assistindo em algum momento, muito realmente assim, ao nosso abraço com muito carinho, com muito respeito, e com certeza não estão assistindo por acaso. Eu espero que essa convidada, que eu tenho certeza que vai trazer assim reflexões muito edificantes para nós, que a gente consiga sentir no nosso coração. Hoje eu estou aqui então com a terapeuta Suzy Pacheco, ela que eu acredito que muitos já conhecem o trabalho, admiro o seu trabalho e de alguma maneira também acrescentou de uma maneira positiva em nossas vidas. Então é uma alegria poder estar conversando contigo. Nós estamos aqui dentro do espaço terapêutico da Suzy Pacheco, um lugar também bastante harmônico. Eu acredito que não tem, de repente não tem como você que está aí de atrás, que está aí assistindo o vídeo, consiga assim, sentir já de imediato, mas pouco a pouco eu tenho certeza que você vai sentir. Mas a gente entra aqui e já sente sim, uma energia muito boa. Então, o nosso olá, a Suzy, gratidão por ter aceitado esse convite mesmo. Eu sou uma admiradora do teu trabalho, comecei admirando lá naquele encontro lá da Feira Mística, que a gente teve aqui em Santiago, e depois também, podendo ter uma oportunidade de conversar contigo e te escutar, Então, o que eu pensei? Eu acho que mais pessoas podem te escutar e podem sentir uma tranquilidade e sentir aquilo que precisa, que com certeza a espiritualidade sabe. Primeiramente, eu queria te perguntar, quem é a Suzy? Tudo bom, Daisy? Tudo bom a todos os ouvintes aí da Daisy? Meu nome é Suzy Pacheco, eu trabalho com terapias holísticas, trabalho com psicoterapia, hipnoterapia, constelação familiar, sou reprogramadora mental, então eu trabalho em algumas áreas terapêuticas para poder trazer o todo, incluir o todo para o ser humano, Porque hoje a gente vê aí tanta coisa acontecendo e a gente tem que entender que o ser humano ele é um todo. Ele não é só a parte emocional ou somente a parte física. Ele também é espiritual, ele é um ser espiritual, um ser mental, um ser emocional e um ser físico. E a terapia, ela tenta integrar todos esses corpos, para a gente ir na origem ali do problema, para resolver aquele problema que a pessoa está. Então a gente vai tentando ir mais a fundo para descobrir aonde que foi originado, mudar aquela informação exatamente na origem. A gente fez uma proposta de falar sobre os sonhos, todos nós temos um sonho, ou já tivemos, deixamos de seguir esses sonhos. Mas teria algum motivo aparentemente, ou lá no fundo, assim, de alguém, por exemplo, desistir dos seus sonhos, sabotar aquela vontade de repente, se tornar uma pessoa melhor, seguir nas suas conquistas, por exemplo? Eu acredito que todos nós temos, ou pelo menos em algum momento, lá na adolescência, na infância, quando falava, eu quero ser isso, ou eu quero ir para tal lugar, mas às vezes me parece, que isso vai sendo esquecido. Ou mesmo na fase adulta, as pessoas têm os seus sonhos, têm aquela vontade de seguir para algo maior, mas acabam sabotando. Isso é uma realidade, assim? Por que a gente acaba sabotando e desistindo dos nossos sonhos? Teria como a terapia holística, por exemplo, explicar? Sim. Na verdade, desde que a gente nasce, vamos dizer assim, a gente vem um ser espiritual aqui com uma missão. A missão de todos nós, seres humanos, é a evolução humana. Mas cada um de nós tem um propósito de vida diferente um do outro, Então eu venho para cá já com esse propósito.
Só que o caminhar aqui na Terra, a gente vai esquecendo do nosso propósito. Porque cada um de nós viemos numa família diferente, criações diferentes, sociedade. E a gente é bitolado, vamos dizer assim, ó, por essa sociedade, por essa família. Isso vai criando crenças limitantes e isso acaba engessando as pessoas. Essas crenças limitantes que as pessoas vão ao longo da sua vida colocando, não é uma realidade dessa pessoa, e sim do ambiente em que ela convive. Então, quando eu nasci, eu já sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Por ser vem no meu DNA esses registros do pai, esses registros da mãe, eu já nasci um ser com informação. E ao longo da minha caminhada, até os 7 anos e meio de idade, a minha conexão com a mãe é muito forte. Então, os medos da mãe, as crenças da mãe, tudo que eu vivenciei, experienciei na fase intrauterina, tudo isso aí vai gerando informação nesse bebê, nessa criança. Dos 7 anos e meio aos 12, o vínculo muito afetivo é com o pai. Então, toda essa crença, essa informação, essa criança, ela vai só somatizando tudo isso, fortificando dentro dela essas informações. Vamos pegar que essa mãe, ela passou por medo, passou por insegurança, por escassez financeira, teve um relacionamento conturbado com o marido, né? Ou essa criança originou de um abuso, alguma coisa. Então, essa informação, essa criança ela já tem essa informação da rejeição, do abandono, do medo, da insegurança. É como se fossem os cadeados mentais que estão sendo abertos, esses cadeados, ao longo da nossa vida. E isso vai criando quem eu sou. Então, lá na fase da infância, eu tenho sonhos, aquela criança, né, mas ela vai esquecendo ao longo do tempo aqueles sonhos, porque ela entra dentro daquele conceito familiar. Vamos dizer que essa família é de médico, e ela diz para essa criança que queria muito ser engenheira, que ela tem que ser médico, porque só assim ela vai conseguir dinheiro para se sustentar, e que ser engenheiro não dá dinheiro. Então ela esquece do sonho para entrar no sonho familiar. Por que ela quer entrar nesse sonho? Porque ela quer ser aceita por essa comunidade aqui, por essas pessoas da família aqui, por essa sociedade aqui. E por essa carência que ela tem, essa informação que ela tem, essa emoção reprimida, ela precisa, vamos dizer assim, ó, ser aceita por essas pessoas aqui. E por isso ela abre mão do sonho dela pela aceitação do coletivo. Tanto que tem um videozinho que eu acho bem legal, assim, que eu falo muito para os meus consultantes, que a professora, ela chega na sala de aula, ela mostra uma pasta na cor vermelha, e ela diz que a pasta é verde, e que o próximo aluno que entrar, todo mundo vai dizer que a pasta é verde. E entra o aluno atrasado e ela mostra a pasta e começa a perguntar para os colegas. Todos os colegas que já sabiam começam a dizer que a pasta é verde. E o aluno fica olhando, e na hora que chega a vez dele, ele diz que é verde. Por quê? Porque eu não posso ser diferente. Então, muitas vezes a gente se molda ao ambiente onde estamos porque não queremos ser diferente. E isso faz com que, às vezes, vamos dizer assim, ó, se aquela família acha que você tem que passar em concurso público, as pessoas vão para o concurso público, tem uma vida, vamos dizer assim, ó, infeliz no trabalho, mas para poder ser aceito pelo aquilo ali, pelaquela sociedade, o que os pais dizem, o que a sociedade diz que é correto para ele acaba fazendo e não tendo uma vida feliz. Por isso, entre os nossos sonhos, mas quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo para minha vida, entendeu? Gera frustração, né? Gera muita frustração, né? Então, porque a pessoa, imagina tu trabalhar uma vida inteira, todos os dias fazendo aquilo que você não gosta. E a gente vê isso nitidamente no serviço público, a gente vê isso, né, no próprio comércio. Hoje em dia, a pessoa, ela entra, né, ali, e aí pelo comodismo, pelas crenças, porque o que é o comodismo? É a crença. A procrastinação é uma crença que a pessoa tem. Então, ela acaba ficando ali por medo de arriscar, medos e insegurança que ela tem reprimida ali. Às vezes ela teve, vamos pegar um exemplo, às vezes ela teve uma experiência frustrante na vida dela, né? Ela foi, arriscou alguma coisa, foi embora e não deu certo. E agora ela fica naquela mesmice ali por medo de arriscar novamente. E não deu certo. É isso mesmo. A gente percebe também a questão assim que como tem aumentado os níveis assim, de depressão, né? Isso aí até não é uma novidade, acho que todos, né, que têm um contato assim, mais assim, com as notícias, a gente percebe
essa depressão, ela existe várias causas, né? Mas também pode ser gerado por causa de não estar como gostaria de estar no trabalho, ou, às vezes até mesmo no casamento, né? Porque acontece isso. Não vamos dizer assim na família, porque a família a gente não tem como mudar, né? A família a gente veio e não é por acaso, também é por um aprendizado. Mas algumas escolhas a gente pode fazer, né? Por exemplo, não tem como a pessoa lá, ela diz assim, não, eu não quero mais que essa seja minha mãe, esse seja meu pai. Eles vão ser sempre, né? E é por um aprendizado, né? Pelo menos a gente entende assim. Mas assim, profissão, até mesmo os relacionamentos, as amizades, assim, né? Pode ser tóxico ao ponto de gerar uma depressão, gerar essa frustração. É que hoje a gente convive muito, vamos dizer assim, numa sociedade onde a informação ela está muito em alta. Só que as pessoas, elas podem usar essa informação como, vamos dizer, isso aqui que a gente está fazendo, que é construtivo, como ela pode usar de uma forma, né, que não seja construtiva, com informações banais. Agora eu pergunto, o que eu estou visualizando o dia inteiro? O que eu estou ouvindo o dia inteiro? Né? Isso forma quem eu sou. Então, muitas das nossas doenças, seja depressão, seja ansiedade, seja o câncer, seja o que for, ele vem do nosso estilo de vida. Então, o que eu estou? Os nossos olhos, ele é um scanner. Ele está o tempo inteiro escaneando. O que eu estou escaneando o tempo inteiro? Tragédia? Notícia ruim? Informações negativas? Isso vai gerando uma ansiedade, um vazio existencial dentro de nós, uma tristeza. E aí, imagina uma pessoa que trabalha o dia inteiro, já numa área que não gosta, num trabalho que não gosta, chega em casa e aí senta na frente da televisão para olhar o Jornal Nacional. O que essa pessoa vai dormir? Porque o sono é reflexo do meu dia. Então, qual é a informação que essa pessoa colocou? O dia inteiro trabalhando no que não gosta, chega em casa frustrado, às vezes um relacionamento, né, abusivo, um relacionamento que não é harmonioso, fica olhando informações ali, tanto rodando tela no celular, quanto na televisão negativa, e aí vai dormir com a cabeça cheia de informações negativas. Então essa pessoa ela já vai acordar cansada, ela já vai acordar com um monte de informação, porque tudo aquilo que eu visualizei, que eu escaneei durante o dia, ele projetou durante as 8 horas de sono. Então, como que eu vou acordar? Eu já vou acordar uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, uma pessoa sem vitalidade, sem energia, sem disposição para a vida. Só que a vida ela não é tudo. Ela existe coisas ruins na vida, existe, mas existe muita coisa linda, muita coisa boa. Só que as pessoas elas têm a projeção de olhar para o lado negativo da vida, né? Então a gente vê que uma notícia ruim, o quanto as pessoas curtem, comentam, ficam ali. Só que se uma coisa boa, algo que vai agregar, as pessoas não curtem, as pessoas não compartilham, as pessoas não comentam, né? Aí você vê o nível dessa pessoa. Eu sempre digo assim, se eu olhar as redes sociais daquela pessoa, eu já sei como é que essa pessoa é, como é que ela vive, como é que é a mentalidade dessa pessoa. Só em olhar as redes, o que ela compartilha, o que ela comenta, o que ela, né, ela nutre o dia inteiro. E até nós estávamos comentando com as pessoas que a gente acabou conhecendo, assim, né, conhecidos, né, e uma fala das redes sociais também o quanto está prejudicando principalmente o jovem, que ele vê, por exemplo, né, as postagens assim daquele corpo perfeito, né, que a princípio tem que ser o ideal, aquele momento no final de semana sempre, né, com um copinho assim mostrando que está fazendo isso, que está indo em tal lugar, que está, né, fazendo a festa. Casais todo tempo felizes, muito, muito felizes, assim, né? Como daí o outro vai lá olhar assim, mas eu não sou feliz, né? Então também gera, assim, as redes sociais, às vezes, dependendo do que está se olhando, mesmo que seja algo aparentemente bom, porque a gente sabe que na rede social parece que tudo é uma maravilha também, né? Tem aquele lado da pessoa que compartilha só coisas negativas, mas tem aquele lado das pessoas que mostram o dia inteiro o que está fazendo, aparentemente uma vida perfeita, e o outro vai olhar, o outro que não está bem, ele vai olhar aquilo e vai dizer, não, mas então comigo não é assim, eu não, né? Só que nem sempre o que está se mostrando é uma realidade, né? Às vezes o que a gente posta não é a vida real,
né? Então isso acaba também gerando ansiedade no jovem. Agora, a pergunta que a gente quer fazer, as redes sociais, assim, esse padrão de corpo perfeito, esse padrão de que, sim, todo final de semana, se tu não for sair, tu não é da sociedade, esse padrão de que com tal idade tem que se formar também em tal curso, tá? Isso pode gerar alguma ansiedade no jovem? Nós nunca vivenciamos tanta ansiedade em jovem e em criança também, quanto agora, né? Então, fica um alerta para os pais aí também observar tudo isso, né? Por quê? Porque as redes sociais podem ficar. Se você ficar ali uma tarde só rodando tela, você vai ver que isso gera uma angústia. E os jovens tendem a se comparar muito. Então, ele se coloca no lugar daquele blogueiro ali, daquele influenciador, e ele vê uma vida perfeita. Mas a pessoa, será que ela tem aquela vida perfeita? Vamos usar uma metáfora que foi muito comentada essa semana, daquele cantor rapper, né, do Kanye West, acho que é o nome, que quando recebeu, né, foi lá no tapete vermelho, a esposa dele ficou nua, né? Então ela se vestiu do próprio corpo, vamos dizer assim. E aquilo ali, ontem eu até estava olhando, foi uma das coisas mais acessadas, foi aquela informação, tá? Mas o que aquela informação traz de valor para a vida do jovem, das pessoas? Nada, né? E aí você vê assim, ó, aquele cantor, né? Um bem-sucedido, famosíssimo, né? Ele precisaria disso, a esposa precisaria se expor da maneira que ela colocou ali, e isso mostra muitas vezes para o jovem, que ele pode fazer tudo, ele tem a liberdade. Não é que ele não possa, mas eu tenho que entender que o corpo é a minha casa. Eu abro minha casa para qualquer um, eu boto todo mundo para dentro da minha casa, pro meu lar, para dentro daquela coisa, e o meu corpo é a minha casa. Eu tenho que todo mundo ver aquilo ali, e a gente vê isso muito, a inversão de valores que as pessoas estão tendo. Eu tenho que entender que esse homem aqui, ele perdeu uma mãe, né, fazendo procedimento estético, né? Ela foi fazer procedimento estético e acabou falecendo. Por quê? Porque ela queria o sonho do corpo perfeito, a mãe dele. E aí, olha a projeção dele nas esposas. Todas as mulheres que ele teve depois que a mãe faleceu, mulheres esculturais, entendeu? Mas isso por quê? Porque está no inconsciente dele. É uma forma de honrar aquela mãe, entendeu? Então eu tenho que entender que aí existe algo que precisa ser modificado mentalmente na mente dele, que entra a constelação aí para trabalhar isso aqui, tá? E a própria mulher ali de fazer tudo isso, né? Tu vê assim a falta de autoestima dela, né? Então uma mulher linda, maravilhosa, mas cadê o amor próprio? Cadê a autoestima dessa mulher? Não está. Isso também você vê pela feição dela, né? Se você for olhar pela linguagem do corpo, que ela não estava feliz em fazer aquilo ali, né? Então, será que ela fez aquilo espontaneamente ou para agradar o marido? Então, entende? Ficou esse entre aspas. Mas para quem olha aquela situação, será que vai fazer toda essa análise? Ou vai olhar para aquilo ali e dizer, não, se ela pode, eu também posso. Agora chega um carnaval aí, as pessoas, né? Então, é inversão de valores. O que vamos dizer assim, ó, o que eu posso? Eu posso tudo, desde que eu não influencie e prejudique a vida do outro. Não é verdade? Sim. Então, os jovens, eles estão perdendo um pouco isso, porque eles estão achando que eles podem fazer em tudo, que eles têm, e aí, quando eles veem que não é bem assim, gera uma frustração, gera uma insegurança. Parece que é só ele que não pode fazer nada, que os outros tudo podem. Então, isso gera muita ansiedade. A comparação, hoje nós nunca tivemos tanto em cima do consumismo, né? Então, as pessoas ficam se comparando. Porque tu tem essa calça aqui da marca tal e eu não posso ter, entendeu? E gera aquela frustração por coisas, às vezes, tão pequenas, que antigamente nós não tinha tanto isso, essa comparação. Todo mundo era mais ou menos nivelado, mesmo nível. Também a ferramenta, a internet, ela não é culpada a ferramenta, né? Não. Tanto que a gente usa, por exemplo, agora, né? Tu tem essas redes sociais, que inclusive depois pode deixar aqui para nós, que está trazendo conteúdos edificantes. A gente se propôs a fazer isso há muito tempo também, de trazer conteúdos edificantes, uma comunicação completamente diferente, né?
Então, a ferramenta a gente usa da maneira que a gente quiser, que a gente achar que é melhor. Só que muito disso também, às vezes, né, a gente pensa, mas antigamente não era assim, mas é que antigamente não tinha tantas possibilidades, vamos dizer, né? Eu lembro, assim, que se a gente queria contar uma novidade para uma amiga, a gente tinha que dormir primeiro, né, esperar ir para a escola e depois lá naquele momento de tardezinha a gente contava. Agora não, agora tu pega o WhatsApp e já manda até de madrugada, porque se a pessoa é ansiosa, né, já manda de madrugada, olha só, fiquei sabendo disso, aconteceu isso, né? E antes não, antes tinha aquela coisa assim, boa de tu. Boa, agora a gente percebe, mas dá uma certa ansiedadezinha também, mas eu trabalhava, né? Não trabalhava com a gente, assim, a paciência, por exemplo, né? A gente acabava se tornando bom também, né? Daí quando a gente encontrava aquela amiga, assim, falava só sobre aquilo, né? A televisão, por exemplo, que o Theo estava prestando atenção, a Netflix é maravilhosa, entendeu? A gente não está falando das ferramentas, né? Só para deixar claro, né? Mas, assim, a Netflix, ela não tem intervalo. Então, coloca ali a Netflix e vai olhando o filme, a série, tudo mais, né? E eu percebi isso com a minha filha, que um dia que ela estava olhando na televisão, né? Ela pegou e teve o intervalo. Meu Deus! Ela queria saber, mas como é? Sabe? Eu não quero esse, ela falava, né? Então, assim, eu percebi, olha só, isso aí pode dar também ansiedade, uma coisa que nunca ia imaginar, um intervalo, né? Então, como as coisas estão muito rápidas hoje, e acaba, de alguma maneira, também prejudicando, assim, os nossos objetivos. O que hoje é um dos principais vilões, assim, vamos dizer assim, para destruir sonhos, objetivos, as nossas, aquelas conquistas que nós queremos para o futuro, tanto para o adulto, para o jovem. Tem muita gente se formando daqui a pouco, né? Tem o ensino médio, ensino fundamental, daqui a pouco estão indo para uma faculdade, se assim desejarem, né? Que é o ideal também, ir em busca do conhecimento, né? É claro, que seja uma escolha da pessoa, mas assim, às vezes a gente olha para aquela pessoa, nossa, tinha tudo, ela ia fazer isso e acaba, pum, né? Mais uma vez esse ponto, desistiu. Quais serão os principais vilões, então, assim, para que acabe prejudicando, porque acaba prejudicando essa pessoa, né, que tinha tanta vontade. É que, na verdade, primeiro nós temos que entender que a rede social, sim, ela é maravilhosa, né, Netflix, tudo, eu gosto de olhar série, só que eles têm gatilhos, né, e não é vamos dizer assim, e foi uma coisa bem estudada, né, os próprios ali que fazem a série, fazem o filme, que deixa aqueles gatilhos mentais que tu tem vontade de continuar olhando. Assim, a rede social, ela gera muita doença mental, né, as redes sociais, se tu ficar ali muito tempo, ela cria vício. Tanto que hoje, se você vai notar, quando dá aquele pip no teu celular, que entrou uma mensagem, tu já fica ansiosa, louca para olhar quem é que tá mandando mensagem, não é assim? Então, isso gera também. E isso vai, vamos dizer assim, o que vai gerando no jovem, no adulto, porque tem muitos adultos, né, viciados nas redes sociais. Eu acabo procrastinando, porque aquele tempo que eu podia usar para planejar, para organizar, eu fico aqui, de besteira em rede social, olhando a vida dos outros, me comparando com os outros, em vez de projetar os meus sonhos, organizar aquilo que eu quero. Então, muitas vezes, os nossos jovens não sabem nem o que querem da vida. Se tu perguntar, a maioria dos jovens, eles não sabem o que querem fazer, que curso querem fazer. Por quê? Porque eles não param para pensar. Eu tenho a minha filha, que esse ano está no 2º ano, né, o ano que vem se forma, e eu disse para ela, vamos fazer aquele teste vocacional, né? Por quê? Porque eles ficam ali, é muita opção, e acaba não tendo foco no que realmente eles gostam de fazer. Por quê? Porque eles comparam muito. Eu quero fazer isso aqui, eu quero ganhar dinheiro como essa influenciadora. Só que eles não veem por trás da vida daquilo ali. A exposição, será que eu quero realmente isso? Às vezes a gente diz assim, mas eu quero ser isso. Eu sempre digo para os meus consultantes, o que você quer ser? Suzy, eu quero ser isso aqui. Tá, você coloca trabalhando nisso aí. Você coloca fazendo. Tu sai do teu trabalho e vai fazer isso aqui. Aí você coloca aqui. Tá, a pessoa você coloca. Começa a ver o teu dia a dia, como que vai ser? O que tu tem que fazer fazendo isso aqui? Aí a pessoa, mas isso eu não quero, isso eu não gosto.
Não tinha pensado todos os lados. Né? Isso, a gente tem que se colocar dentro, como se fosse um filme mental, dentro daquilo ali e ver, realmente é isso que eu quero para minha vida? Porque muitas pessoas começam uma faculdade e param, começam outra e param. Por quê? Porque elas só vê a parte bonita que as pessoas colocam. Mas todo o trabalho tem uma parte atrás que ninguém vê, né? Então, vamos dizer assim, ó, o que é o maior vilão hoje? A procrastinação. Então, a gente, pelas nossas crenças, o vilão seria a crença limitante, porque a procrastinação vem da crença, né? Seriam as nossas crenças limitantes, aquilo que está me limitando. O que está me limitando a ser melhor hoje? Eu costumo dizer para os meus consultantes, a pessoa, vamos dizer, a Suzy que acordou hoje, é a mesma Suzy que vai dormir? Ela melhorou em algo? Ela evoluiu em algo? Se não, se ela não melhorou em nada, é a mesma Suzy, bota aquele dia na lata lixo, porque ele não valeu a pena. Se nós estamos aqui apenas para evoluir, para crescer, todos os dias, o que eu estou fazendo para evoluir? Todos os dias, o que eu estou fazendo para crescer? Para me tornar uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma profissional melhor. Faz essa análise antes de dormir. Todos os dias, eu estou sendo a mesma pessoa que acordou em todas as áreas da minha vida? O que eu melhorei nessas áreas aqui? E aí sim, quando o ser humano entender isso, ele vai fazer essa busca de melhoria. E aí, essa felicidade, ela vem de dentro para fora e as coisas começam a fluir. Com naturalidade as coisas vão fluir na vida dessa pessoa. Só que as pessoas elas estão tão vazias, elas estão tão carentes emocionalmente, que elas buscam sempre as mesmas coisas. E quem eu vou ser? A mesma pessoa. Os mesmos pensamentos que eu tive ontem, eu vou ter hoje. E se eu não fizer um esforço, alguma coisa para mudar, eu vou ser sempre a mesma pessoa. E aí o meu sonho, eu quero, conscientemente, 5% da minha mente, quer esse sonho. Mas a minha crença, as minhas dores, a minha procrastinação está aqui, movendo isso aqui. Só que isso aqui paralisa. Então eu não consigo fluir. Entendeu? Então eu preciso aprender a fluir. Buscar melhorar constantemente. Quebrar meus paradigmas. Mas para isso eu preciso fazer algum esforço, porque a mente aprende por repetição. Não é eu fazer uma, duas vezes, é igual ir na academia. Nas primeiras semanas eu só vou sentir dor. Aí depois a pessoa pega gosto. Mas até ela pegar gosto, ela sentiu muita dor. E assim é em tudo na nossa vida. Interessante essa reflexão, né, de se perguntar depois, né? Porque também estaria se conhecendo, né? Com certeza. Eu tenho que entender quais são os meus valores. O meu trabalho, o meu relacionamento, ele está dentro dos meus valores? Eu quero me relacionar com essa pessoa aqui. Tá, mas essa pessoa tem os mesmos valores que o meu? Vamos dizer que para mim, família é um valor essencial. E essa pessoa não. Então, vai dar certo esse relacionamento? Não. Vamos dizer que eu gosto de ficar em casa, eu gosto de curtir minha casa, eu gosto... E essa pessoa só gosta de balada, de andar na rua. Eu vou conseguir? É os mesmos valores, o mesmo princípio? Não. Então, o que eu quero com essa pessoa? E aquela frase que muitas pessoas falam, a gente de repente já falou, mas é depois que casar passa. Eu acho que é um grande mito, né? Depois que casar é que as coisas ficam pior ainda, né? Porque a gente às vezes vê, né, nota, né, muitos relacionamentos se percebe, mas a pessoa continua insistindo até se tornar tão tóxico ao ponto da gente ver situações assim que às vezes acabam realmente em tragédia, né? Isso vem pelas nossas carências. Então eu entrei nesse relacionamento muito rápido, né? Não mal conhecia às vezes a pessoa. Então eu tenho pessoas que me dizem, em uma semana, em um mês eu fui morar junto. Gente, quem é que conhece alguém? Por quê? Porque no início tudo é muito maravilhoso. No início tu só mostra a tua melhor versão. Mas e o dia a dia? Como é que é esse convívio do dia a dia? Aí as coisas vão começar a apresentar. Porque ninguém consegue ficar com essa máscara por muito tempo. Então no dia a dia eu vou conhecendo essa pessoa. E aí eu vou vendo, isso eu gosto, isso não gosto. Só que a parte boa dessa pessoa, os valores dela, as qualidades dela tem que ser maior do que os defeitos para poder... Agora, se os defeitos dela, para mim, for, vamos dizer assim, muito, eu não vou conseguir ver qualidade nessa pessoa. Eu só vou olhar defeito. Então, com quem eu estou e por que eu permaneço num relacionamento tóxico? Pelas minhas carências emocionais. Então, a pessoa fica num trabalho, num relacionamento, pelo comodismo, pelo medo, pela insegurança, pela baixa autoestima, e ela vai ficando ali pelas rejeições que ela tem, o sentimento de se autovalidar, que ela precisa, e aí ela vai ficando naquilo ali, pela sociedade,
como é que eu vou me separar, o que a minha família vai dizer, o que meus amigos vão dizer, ou as minhas amigas estão tudo casadas, só eu solteira, então como é que eu vou ficar solteira? Então eu permaneço nesse relacionamento tóxico só para dizer que eu tenho um relacionamento, que eu estou casada, entendeu? Por medo de uma sociedade. Aí você vê assim, ó, como a sociedade e a família influenciam na nossa vida, nas nossas escolhas. E agora, quando eu quero ser a ovelha negra da família, eu preciso ter muita coragem, não é mesmo? E as melhores pessoas são as ovelhas negras da família, que elas saem daquele conceito familiar, que elas quebram os paradigmas e elas correm atrás dos seus sonhos, não importa o que a família diz. Ela vai ser feliz, né? Então, se ela quer se mudar, ela não se importa, ela vai correr atrás dos sonhos dela. Essas ovelhas negras que a gente precisa. É por isso que esses, vamos dizer assim, ó, a gente precisa de mais disso aqui, para que a gente corra atrás dos nossos sonhos. Porque muitas vezes a gente fica travado por crítica, por preconceito da sociedade. E a gente trava por medo do julgamento alheio. Eu vi até uma mensagenzinha no Face, né? Que falava, né, que a ovelha negra é aquela que fica quando todas as outras vai, né? Isso era uma mensagem, assim, que ela, ou seja, ela não fazia exatamente aquilo que a sua família estava pedindo para ela fazer, ela saiu um pouco daquela repetição, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo ela estava ali, que não significa que essa ovelha negra, vamos dizer assim, né? Como que tem esse ditado, assim, né? Não significa que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que, né? Ela é uma pessoa que decide fazer talvez por ela. Porque a gente ainda vê, e de repente, né, tu pode me ajudar nessa questão, assim, se realmente ainda acontece, mas na minha visão, eu acredito que ainda acontece, dos antepassados, uma repetição, vai repetindo. Não que a gente não tenha que ter gratidão, ou que os nossos antepassados, por exemplo, não tenham sido pessoas boas e que sim, nos influenciaram muito, coisas positivamente, né? Nos deram amor, né? Mas tem coisas assim, não, mas a minha bisavó não era feliz nesse ponto. A minha avó também não. Pô, mas a minha mãe não. E daí eu tô vendo que eu também não vou ser, vamos um exemplo aqui, né? Eu tô vendo que eu não vou ser, mas aí eu decido cortar isso para mim ser feliz e daí acabo tornando, então, essa ovelha negra. Então, essa ovelha negra, né, para a gente deixar aqui registrado o que seria uma pessoa que ela não está prejudicando a família, mas está tentando ser feliz. Seria isso? Isso. Vamos lá pegar o conceito da própria sistema familiar. Tudo é um sistema. Dentro de uma empresa existe um sistema, dentro de uma família também existe um sistema, dentro da sociedade. Quando a gente abre o sistema familiar da pessoa ou da empresa da pessoa, a gente analisa ali o que está fora de ordem. Às vezes, por honra a alguém, a gente pega aquilo para nós. Inconscientemente, não é uma coisa consciente. Às vezes, vamos dizer assim, ó, a família é muito boa, os ancestrais nossos. Veja quanta dificuldade as mulheres tiveram, né? Quantas mulheres foram queimadas como bruxa, quantas das nossas ancestrais passaram por problemas, N problemas, não é que a gente não tem nem noção. Esse dia eu estava olhando um artigo ali de que tem, né, num lugar aí que as mulheres eram enterradas vivas, elas eram amarradas e enterradas vivas. Então, quantos problemas nós já enfrentamos, não só mulheres, mas, né, essa sociedade que a gente vem evoluindo. Só que tudo isso vem no nosso registro. Então, tá no nosso registro akáshico, tá no nosso DNA. E às vezes eu acabo repetindo padrões hereditários, lá da bisavó, um exemplo, que teve um problema de ter traição, e todas as mulheres da minha família são traídas. E eu trago isso no meu DNA, eu, né, acabo sendo traída. Quando eu resolvo quebrar esse ciclo, mais lindo, que dentro do sistema eu consigo quebrar. Aquela pessoa que tem mais consciência, ela vai lá, ela busca ajuda e ela quebra, através da constelação, ela consegue quebrar esse ciclo. Então, ela quebra para as descendentes dela, para filha, netos que vão vir depois, e também ela honra toda essa família aqui e ela finaliza esse ciclo de todas essas mulheres que passaram por isso. Então, a gente consegue fazer sim isso. Então, honrando. Só que a gente tem que entender que honrar não é fazer igual. Honrar é entender que eles têm suas histórias, né? Histórias, às vezes, de sofrimento, de luta, de batalha, de conquista. Só que eu não preciso, eu tenho que entender que eu sou eu e quem eu quero ser nessa vida. A vida aqui, ela é um passeio.
ela é muito curta. E eu tô perdendo tempo como? Vamos dizer assim, ó, que aqui a nossa vida é minhas férias. A minha vida mesmo é lá, um outro plano. Aqui é minhas férias. O que eu tô fazendo nas minhas férias? Eu tô sendo feliz? Eu tô rindo? Eu tô curtindo? Ou eu tô repetindo padrões? Eu estou engessada por causa disso aqui? Então a ovelha negra é aquela que diz, agora eu vou ser eu. Agora eu vou lutar pelos meus sonhos, pelo aquilo que eu desejo, pela minha felicidade. E aí ela levanta a cabeça e vai fazer. Não seguindo esse padrão aqui, mas sendo ela. A essência do espírito dela. E assim evoluindo, né? Que é o que, para que a gente está aqui. Com certeza. A gente sempre fala, né, que o objetivo principal dessa programação é sempre trazer conhecimento, né, esses esclarecimentos e reflexões. Então, eu espero que até agora a gente esteja trazendo isso para você. A Suzy falou aqui em constelação, né? De repente alguém que está, constelação familiar, né? De repente alguém que está nos assistindo não sabe exatamente o que é isso, ou, mas se interessou em fazer, até pelo fato de que eu acredito que quando nós estamos acumulando com uma dor física, a gente vai procurar um médico, né? Ou quando a gente está com um machucado, a pessoa nota, ela diz assim, nossa, tu precisa ir para o médico urgente. Ok. Mas quando a nossa dor está aqui dentro, né, a gente consegue disfarçar muito bem, né? Acredite, a gente consegue. Mas as pessoas, mesmo a gente às vezes falando, ou a gente escutando que uma pessoa não está bem aqui dentro, as outras pessoas, o que podiam dizer assim, não, vai para o médico, ela não diz, vai para o terapeuta, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai, enfim, né? Principalmente por causa até de preconceitos, né? Mas assim, então, se eu tenho um remédio para uma dor física, para uma dor na coluna, por exemplo, será que eu não tenho um remédio, vamos dizer assim, para essas dores que nem eu sei muito bem, às vezes, de onde vem? Então, na terapia, nas terapias holísticas, a gente pode dizer assim, né? Nas terapias holísticas, que eu acho que duas perguntas, até para a gente poder entender bem aqui, a terapia holística não é uma terapia nova, assim, né? Não é algo que está surgindo. Acredito que agora está tendo mais foco, está tendo mais divulgação, as pessoas não estão com aquele preconceito, vamos dizer assim, porque teve preconceito com psicólogo, tem ainda com psiquiatra, infelizmente, né? Mas assim, com as terapias holísticas, às vezes as pessoas ficavam mais, parece já recuando um pouco mais, mas a gente percebe o quanto tem ajudado pessoas, o quanto tem mudado vidas, né, essas terapias. Mas a primeira pergunta, até para não me perder na segunda, não é uma terapia nova, certo? Ela vem já há muito tempo? Já. Na verdade, ela sempre existiu, né? Então, o que Jesus fazia? Então, vamos pegar lá, né? Jesus, ele aplicava terapia, na verdade, né? Então, ela sempre existiu como uma forma ou outra do ser humano de acalmar a dor interna, né? Então, ela vem sendo passada há milhares e milhares de anos já, né? Só que hoje ela está sendo mais falada, está sendo mais comentada, mas ela sempre existiu. Então, a terapia, ela é abrangente, ela é vasta, existem várias técnicas terapêuticas hoje, né? Terapeuta energética, né? Terapia sistêmica. Então, a gente tem uma área vasta hoje de tipos de terapia. E cada uma delas, ela vai ser eficiente para algum problema, entendeu? Mas vai muito do quê? O que eu quero naquele momento trabalhar. Então, se naquele momento eu quero trabalhar, vamos dizer, um problema de relacionamento que ele está vinculado no sistema, então eu vou buscar uma constelação. O que seria esse vinculado no sistema? Que é o que a gente repetiu, aquele repetição de padrão. Sim. Às vezes, por honrar a minha mãe inconsciente, eu acabo fazendo por lealdade. Vamos pegar um exemplo lá. Vamos pegar um exemplo que a filha, né, ela viu o pai trair a mãe. Então, ela foi lá e viu, só que era uma criança. Ela disse, mãe, olha lá o papai com a amiguinha dele do trabalho. E a mãe olha, o pai estava com a amante lá no restaurante, um exemplo. Vamos pegar a metáfora. E aí, essa mãe começa a falar para essa criança, porque teu pai não presta, porque teu pai me traiu. E termina essa relação. Na cabeça dessa criança, a culpa é minha. Então, ela vai, por honra à mãe, ela vai ficar do lado da mãe contra o pai. Só que essa criança não tem que ficar contra o pai.
Ele não vai deixar de ser pai. Mas a mãe começa, né, por uma falta de conhecimento, começa a encher a cabeça da criança. Porque teu pai não presta, porque teu pai é isso. Então, inconscientemente, essa criança, ela cria uma repulsa do pai. Como o pai, o dinheiro vem. Então, o que isso significa? Que essa mulher, quando se tornar uma mulher, ela vai ter problema no relacionamento, ela vai ter problema financeiro. Por quê? Porque ela excluiu o pai da vida dela por honrar a mãe. Entende? Então, uma metáfora para você entender que às vezes é inconsciente. Essa mãe não errou porque quis, mas porque ela tinha uma dor e transferiu essa dor para a filha. E essa filha, achando que ela era culpada pela separação, e aí para proteger a mãe, para honrar a mãe, ela foi se afastando desse pai. Entendeu? E isso cria uma desordem sistêmica. Então, gera uma desordem no sistema familiar. E é por isso que quando com a constelação a gente coloca novamente em ordem esse sistema familiar, porque a gente lida no campo mórfico-genético do sistema e a gente coloca novamente em ordem. E aí essa menina, ela vai começar a ter relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis, vai voltar a ter prosperidade financeira na vida dela, e aí as coisas vão voltar a fluir. Às vezes é uma coisa que ela nem tinha noção. Conscientemente ela nem sabe que isso está influenciando aqui, mas está. Era isso, eu não sei se tu de repente já respondeu, né, na nossa segunda pergunta, seria isso, né, quando tu falou em constelação familiar, seria uma técnica, digamos assim? A constelação, ela é uma técnica sistêmica, né, que ela vem para ajudar a alinhar o sistema, que é diferente. Vamos dizer assim, ó, eu tenho a terapia energética, dentro da terapia holística, nós temos as terapias energéticas. O que a terapia energética faz? Ela faz o alinhamento do seu sistema, né? Então, ela alinha os chakras, que são vórtices de energia, né? Que trazem a tua energia vital. Por que o corpo permanece vivo? Porque todos os dias ele recebe energia vital. Só que, vamos dizer assim, ó, conforme o ambiente que você está, conforme as pessoas que você, né, se comunica, conforme a tua mentalidade, as tuas emoções, ela vai esvaindo essa energia. E aí eu me sinto sugada, me sinto cansada, sem energia, disposição para fazer as coisas acontecer. Então, o que a gente faz? Esse alinhamento, que é a terapia energética. Então, a gente trabalha através da terapia para alinhar essa pessoa, novamente, para dar energia vital para essa pessoa. Entendi. E a constelação, ela, por exemplo, se alguém quer procurar essa constelação familiar, né, essa técnica, ela encontra, por exemplo, também com os terapeutas. Você encontra, por exemplo, aqui nesse espaço, sim? Sim, eu trabalho com constelação, como terapias energéticas, constelação familiar, hipnose, né? A constelação em si é consteladora sistêmica. Sim, é indicado para quem? A constelação? Olha, para todo mundo. Todo mundo deveria fazer, porque todos nós temos heranças hereditárias, todos nós temos, né? Então eu tenho que entender que todos nós temos maldições hereditárias, todos nós temos karmas hereditários que vêm desses. Vamos pegar um exemplo lá, que meu tataravô, que eu não tenho ideia de quem seja, matou alguém. E aí, alguém no sistema precisa equilibrar. Alguém vai pagar o pato para equilibrar. Alguém vai pegar essa herança lá, essa dívida kármica. Então, por isso que quando a gente faz a constelação, ela é linda por causa disso, porque a gente consegue fazer esse equilíbrio no sistema. Então, para quem seria? Para todo mundo. A terapia energética mesmo, para quem seria? Para todo mundo. A hipnose, para quem seria? Para todo mundo, porque todos nós temos traumas. E a hipnose, ela vai diretamente no trauma, resignifica e coloca uma nova informação ali. Quem é que não tem trauma? É muito difícil. Né? Não seria também uma prevenção? Poderia dizer isso? Né, não precisa a pessoa também chegar num ponto assim de estar quase entrando assim, né, na pior das piores situações, né? Você poderia assim sentir aquela coisinha. Mais uma vez, voltamos. Tu sentiu uma dorzinha, tu já tá lá no pronto-socorro. Pode estar lotado no pronto-socorro, mas a pessoa tá lá, né? Não seria isso também, tipo, eu vou prevenir essa coisinha que tá desse tamanho, porque depois é mais difícil. Na verdade, a pessoa que tem uma consciência mais elevada, ela vai procurar terapia sempre. Por quê? Porque as pessoas, elas olham a terapia como resolver um problema. Só que ela resolve, vamos dizer, só um problema, todos os dias cria novos problemas. Todos os dias nós temos adversidade. Todos os dias tem algo novo para ser resolvido. E se eu estou aqui, Suzy, eu estou bem tranquila, mas existe um patamar maior para ficar melhor? Existe.
E quando eu tô aqui, existe outro melhor. E existe outro melhor. Então eu tenho que entender que se as pessoas têm evolução, têm consciência, ela busca terapia sempre. Eu vejo muitas pessoas me dizer assim, porque eu sou espiritualizada. Mas daí tu vai olhar para a vida da pessoa um caos, né? Mas aonde está essa espiritualidade da pessoa? Espiritualidade não é religião, gente. Não é estar dentro de uma religião, dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma umbanda, ou dentro, né, de uma católica. Não, espiritualidade, ela está aqui. É a minha forma de viver. É os meus hábitos diários, a minha forma, né? Então, isso forma quem eu sou. Então, aonde está a minha espiritualidade? Dentro de mim. Quem eu quero ser? Como eu quero ser? Então, a terapia, ela vai te ajudar nesses caminhar. Não só para resolver problema e trauma, mas para te ajudar a dar caminhos melhores e te levar para o topo. E eu acredito que por ser espiritualizada, principalmente que se a gente é uma pessoa espiritualizada, a gente está sempre em busca de trazer o bem, fazer o bem, né? E nem sempre, às vezes, quando a gente quer fazer o bem, as coisas acabam, às vezes, dando aquela complicadinha justamente para a gente não fazer o bem, né? Então, principalmente que a gente tem que procurar também estar, não só se doar, mas também receber, buscar, né? A mesma coisa, o médico, ele sabe tudo sobre o corpo humano ali, ele sabe como tratar, mas se ele não tiver bem, não vai ser ele que vai se tratar. Ele vai em busca de um colega, ele vai em busca de um tratamento, ele vai em busca de alguém também que possa ajudar. Já nos encaminhando para o final, gostaria de te pedir para te deixar então uma mensagem, né, para nós do canal Transição, para quem vai estar te acompanhando, porque a gente sabe que essa mensagem vai chegar em muitos lugares. Hoje a internet ela faz isso, né, daí é esse lado bom que tem, né, nós, né, dizendo, a gente já falou em off, né, mas falando aqui ao vivo, vamos dizer assim, nós temos esse propósito aí de espalhar momentos bons, momentos de reflexão, de conhecimento, né? Hoje, por exemplo, você entendeu sobre a constelação familiar. É claro, né, que eu acho que, de repente, um dia a gente podia focar só nisso, mas foi uma pincelada, né? Porque realmente a ideia principal era trazer essa mensagem assim, para você não desistir. E se acaso esteja passando por uma situação, procurar uma profissional, né? Porque e eu tenho certeza que foi Deus que colocou, né, nas nossas vidas esses profissionais. Porque, assim, imagina se tivesse só uma procura no católico, mas é aquele que não é católico. Será que não é um egoísmo nosso? Ou só no espiritismo, mas é aquele que não é espírita, como é que ele ficaria? Ou só no evangélico, mas é aquele que... Então, eu acho que, né, às vezes, assim, uma espiritualidade, acho que é livre, que se chama também, né? Isso. Ela nos ajuda. Ou só o psicólogo, mas eu não gosto do psicólogo, por exemplo, né? Ou só o psiquiatra, tem gente que não vai. Então, que bom que tem, né, essas terapias holísticas, como tem gente também que não vai em terapia holística e vai lá no psicólogo, no psiquiatra, e tá tudo bem. O que importa é a gente se cuidar. E falando em se cuidar e falando, né, nós em busca de nossos sonhos, eu vou pedir para a Suzy, então, né, já agradecendo por permitir a gente estar aqui, né, no teu espaço, né, muito obrigado, gratidão mesmo, sempre é muito bom falar contigo, né, que bom que muitas pessoas possam te escutar, né, e possam estar aqui no teu espaço, né, para receber essas palavras e esse trabalho teu, né, que é realmente muito importante, muito bom, né, mas deixo ir contigo, então, as tuas considerações finais e a tua mensagem. Daisy, primeiro eu queria te agradecer, né? É um prazer imenso receber vocês aqui na minha casa, né? É imenso esse prazer. E eu queria deixar aqui para as pessoas, né, que elas refletissem. Nós estamos aqui em 2025, né? Que é um ano que mexe muito emocionalmente com nós, né? Um ano de Yansan, um ano de Xangô, um ano aí que vem de Júpiter com muitas mudanças, né? Então a gente vem vendo pelo próprio clima aí, um ano onde a justiça vai estar em alta, né? As máscaras vão cair, mas que é um ano também de renovação, de prosperidade, um ano de buscar aquilo que eu desejo para minha vida. Então, um ano 9 aí, nós nunca tivemos um ano tão próspero quanto esse 2025. Mas isso só vai acontecer na tua vida se você fizer algo, se você se mexer, se você ir além, buscar. Porque quando acontece um problema, a gente só foca no problema. Então, quando a gente só foca nesse problema, a gente não acha espaço para nossa evolução, para buscar conhecimento.
Então, para uma mensagem que eu diria, pare de olhar para aquilo que não agrega valor para a sua vida, comece a buscar coisas que agreguem valor, comece a todos os dias ir dormir refletindo, você se tornou uma pessoa melhor do que você acordou? Então, e qual as áreas da sua vida que você deseja essa renovação nesse ano? Então, e foca nisso. Ter toda a tua energia focada para a tua evolução, para o teu conhecimento, para o teu aprendizado, né? Para abastecer a tua alma. Lembra que a matéria, o dia que você morrer, tudo vai ficar. Mas que o que você levar aqui, isso aqui é eterno. E o que eu estou levando? A minha compaixão, a minha amorosidade. Seja amor aonde você for. Espalhe amor aonde você for. Porque quando você se torna um ser de luz, um ser de amor, tudo vai fluir na sua vida. E tudo que eu jogo volta. Tudo que eu jogo é igual uma bolinha de ping-pong. Vai voltar para quem? Para você. Então busque essa melhoria de dentro para fora, para que você seja um canal de luz aonde você passar. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Né? Espero que, de alguma maneira ou outra, seu coração possa estar mais leve, se sinta em paz. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui, gratidão por as tuas palavras.